Bom, a gente vai falar agora, são 7 horas e 30 minutos, vamos falar sobre um curso de formação de policiais e militares no Distrito Federal que ensina a aceitar prova forjada e tortura contra suspeitos. A gente vai falar sobre esse assunto com Adilson Paes de Souza, pesquisador, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do Grupo de Estudos de Saúde Mental e Segurança Pública do Instituto de Pesquisa e Educação em Saúde de São Paulo, IPES, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo. Olá, Adilson, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Marilu, olá, Rafael, olá a todas as pessoas que nos acompanham. Bom dia, é um prazer. Prazer é o nosso aqui, Adilson. Bom, eu vou aqui dar alguns exemplos, né, a respeito desse curso, inclusive o Chico Alves, né, colunista do UOL, a gente sempre dá o crédito, né, da onde a gente está também fazendo a pesquisa. Ele conseguiu aí o acesso ao material didático, né, que é exibido no curso de Altos Estudos de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, sobre a disciplina Ética, Chefia e Liderança, né? E são analisados conceitos aí de 3 filósofos, né? Aristóteles, Immanuel Kant e Jeremy Bentham, e um desses exemplos tenta adaptar o conceito de ética utilitarista de Bentham ao trabalho policial. Só que, assim, vocês vão perceber agora, com os exemplos, a forma completamente ilegal, né, que esses condutores desse curso, né, estão fazendo. Eu vou dar aqui um exemplo. Acho que era legal já dar os exemplos para a gente já comentar, né, Adilson, tudo bem? Sim, tudo bem. Anda. Tá, vamos lá, com os exemplos fictícios, né, que são citados aí no curso. Então, eles dizem o seguinte, olha só, o Batistão é um traficante entre tráfico e crimes afins, ele responde a vários processos, há um mês ele foi preso por embriaguez ao volante. Os agentes que efetuaram a prisão apreenderam uma porção de cocaína com o detido que disse que era para o seu consumo. Os policiais convenceram um transeunte que passava pelo local e nada tinha a ver com o fato, a depor contra o Batistão, dizendo que naquele momento estava comprando a droga do meliante. Aqui o meliante, eles que estão colocando aqui no curso, tá, gente? Bom, assim, deixar bem claro, né? Assim mesmo, com fato inverídico, os agentes imaginaram que a maioria da sociedade seria beneficiada, pois Batistão seria retirado das ruas, o tráfico iria diminuir e a população seria beneficiada. Quer dizer, o maior número de pessoas, né? Aí depois o texto pergunta ao policial aluno, né, se acha que os agentes agiram de acordo com a ética e a moral utilitarista, e faz a pergunta, né, mesmo trazendo esse suposto benefício à sociedade, a ação foi correta? Aos olhos da lei, essa ação pode ser considerada legal? E a resposta do slide também é surpreendente, está dizendo o seguinte, no exemplo, mesmo utilizando-se de um fato inverídico, a ação seria ética, pois pela ótica utilitarista, a maior parte da sociedade seria beneficiada com a prisão do traficante, ou seja, para os utilitaristas, os fins justificam os meios, ensina esse material do curso. Bom, a gente está dando aqui esse primeiro exemplo, justamente para o comentário do Adilson, que com certeza, né, Adilson, a gente já sabe que isso existe também há muito tempo, não é isso? Fica difícil começar a comentar um absurdo difícil, desse, né? Exato. Marilu, olha, há relatos, há obras, artigos, livros publicados sobre a nossa ditadura, onde agentes dos órgãos de repressão do Estado tinham aulas com agentes da CIA, de um outro organismo americano, sobre como torturar. E essas aulas incluem, inclusive, a captura de moradores de rua, onde eles eram torturados numa sala, como exemplos práticos de como realizar a tortura, para conseguir a confissão dos delitos e de informações praticados pelos que eles definiam como inimigos da nação. Isso lá na ditadura.
Entre a ditadura e hoje, que nós estamos comentando esse fato, nós tivemos a Constituição de 88. Não é de hoje, Marilu, que eu tenho advogado a ideia, eu tenho exposto que a democracia não chegou no sistema de segurança pública do Brasil. Não é de hoje que eu venho falando que o nosso sistema de segurança pública é o mesmo da ditadura. O que acontece em Brasília é mais uma prova disso. Nós temos um sistema de ensino da Polícia Militar, e não é só lá, um sistema de ensino de todas as polícias militares e um sistema de ensino das Forças Armadas, que não é transparente, não há o controle civil, não é sequer avaliado pela sociedade. Os órgãos de fomento à pesquisa, ou os órgãos de avaliação do ensino superior do Ministério da Educação não têm autorização para acessar os currículos dessas instituições e fazer a avaliação. Os docentes não são contratados de acordo com o que preceitua a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, precisamente o artigo 66. Eu já comentei com vocês aqui que o artigo 83 da própria LDB tem uma armadilha, digamos assim, uma pegadinha, que é extremamente grave. Lá diz: o ensino militar reger-se-á por leis específicas. Essa frase retirou o ensino militar, e aí os policiais militares se equiparam a militares, ao meu ver, erroneamente, mas é assim que é. Totalmente da égide da abrangência do escopo da LDB, ou seja, eles desenvolvem o seu sistema de ensino, com seus conteúdos programáticos, escolhem os docentes a bel prazer, com critérios próprios, e ninguém na sociedade tem o direito de controlar, avaliar e corrigir. O que chama a atenção nesse slide desse curso superior é que isso é transmitido oficialmente, porque esse tipo de informação geralmente é transmitida de uma maneira subreptícia, informal, que nós chamamos de subcultura ou cultura de corredor, currículo oculto. A coisa está tão deteriorada que isso é ensinado oficialmente. Ou seja, há um evidente comprometimento do comando da corporação, do comando desse órgão de ensino e das autoridades estaduais, das autoridades do Distrito Federal. É o que dá para começar a falar. Tá, então vamos falar agora das autoridades, a começar do Distrito Federal. Bom, a gente já sabe que as autoridades do Distrito Federal também estavam envolvidas aí com 8 de janeiro, não é isso? Então, o que esperar dessas autoridades? A gente pode começar por aí, né, Adilson? E aí a gente pode ir ampliando, chegando até ao ministro da Justiça. Enfim, tendo conhecimento, já saiu na imprensa, uma coisa oficial, o que é possível fazer em relação a esse curso e aos demais cursos. Isso acontece no Distrito Federal, mas como você falou, de maneira, enfim, subreptícia, pode estar acontecendo também no Brasil inteiro, mas pode haver outros cursos também formais com esse conteúdo, né, Adilson? Então vamos lá, vamos para as autoridades agora. Isso está acontecendo em outros cursos. Eu lembro de uma reportagem da Ponte Jornalismo, vou citar os créditos aqui no estado de São Paulo, que numa cidade do interior, policiais da Força Tática de um batalhão, Força Tática é dita tropa especial, né? Eles treinavam a incursão em lugares perigosos e o nome estava escrito lá, favela, com claro viés discriminatório, né? Nada aconteceu contra esses policiais. Veja bem, 8 de janeiro não foi um ponto fora da curva. 8 de janeiro foi algo planejado, orquestrado, porque havia um momento, havia um ambiente propício para que isso acontecesse. Ou seja, uma visão militarizada da sociedade, onde os direitos e as garantias fundamentais são tidos como obstáculos a uma visão de segurança pública de um combate ao inimigo. No caso do dia 8 de janeiro, o inimigo era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua administração.
Eu venho falando há muito tempo que esse papel, essa figura do inimigo é intercambiável. Tem um viés subjetivo muito grande. Por isso que a violência estatal é direcionada contra a classe política, determinados políticos, contra estudantes, contra moradores da periferia, contra negros, contra homossexuais, travestis, ou seja, o papel, quem é o inimigo, ele é selecionável, ele é mutável de acordo com os interesses do momento da ação policial. É o que nós estamos vendo. Não dá para descartar a responsabilidade do Comando Geral da Polícia do Distrito Federal, do comandante do órgão, do secretário da Segurança Pública, do governador em última instância. Por uma coisa dessa está sendo ensinada oficialmente de maneira aberta, com PowerPoint e tudo mais, numa aula, num ambiente oficial, público, mantido com verba pública, com autoridades públicas, mais gente sabia. Agora o senhor Flávio Dino ele tem um problema nas mãos, ele tem que tomar atitude, porque a Polícia do Distrito Federal ela é mantida por recursos federais. Então, ou seja, nós cidadãos, através de tributos federais, nós estamos bancando fascistas. Absurdos como esses. Ele tem que tomar. Marilu, desde 88, eu já falei isso. As autoridades públicas, no âmbito federal e estadual, elas se omitem num papel espinhoso que é definitivamente enquadrar o sistema de segurança pública brasileiro nos modos democráticos. Eles estão tentando conviver com um sistema anacrônico ditatorial numa proclamada democracia. Que isso acontece e não é de hoje, evidencia cada vez mais isso. Eu já falei, que nós não vivemos uma democracia de fato. E as autoridades fingem que... Veja bem, Maria, vou ser bem simples. Vamos parar de baixar normas e planos? Nós temos várias normas, vários planos protetivos dos direitos humanos, Programa Nacional de Segurança Pública Cidadã, normas disso, normas aqui são maravilhosos, mas nada disso funcionou e nada disso funciona se a base, o cerne da questão não for atacado, que é uma militarização e uma segurança pública ditatorial. E ninguém tem a coragem, ninguém toma a iniciativa de mudar isso. Não adianta, por exemplo, Marilu, com esse ambiente, não adianta o Flávio Dino propor uma medida para criar uma nova força de segurança para tomar conta dos três poderes, da Praça dos Três Poderes. Não adianta, porque os valores ditatoriais, os valores militarizados no sentido de haver uma guerra declarada contra o inimigo, vai continuar existindo e informando corações e mentes e habilitando-os a praticar atitudes como essas ou piores. Uhum. Certo, então, no lugar disso, então, é muito importante a educação, não é, desses policiais. E a gente está falando aqui justamente com um mestre, com um doutor, né, enfim, que já estudou, já pesquisou muito a respeito justamente dessa questão da formação. Então, o que é importante, Adilson, para essa formação desse policial, para não acontecer esse tipo de evento, né? Quer dizer, enfim, lógico, exterminar essa cartilha, né? Evidente, mas de que forma que poderia ser feito isso? O maior remédio chama-se transparência. A transparência ela engloba a prestação de contas. E numa democracia, o titular de todo o poder chama-se sociedade civil, ou povo, né? Para ser mais preciso e específico, nós temos que revogar o artigo 83 da LDB. Essa LDB é de 1996, Marilu, ela foi colocada em vigência 8 anos após a proclamação da Constituição Federal de 88. Ou seja, mais uma vez a ditadura está mandando recado. Eu estou presente e vocês não conseguiram me debelar. E sou eu que determino como é que as coisas devem acontecer. Então, revoga-se esse artigo 83 da LDB e pare com essas exceções. Nas Forças Armadas até hoje é ensinado que não existiu ditadura, não houve tortura. Com essa questão da crise dos Yanomamis, veio à tona um livro do que é ensinado nas academias militares das Forças Armadas, que é a questão Yanomami é uma farsa.
Ou seja, a CAPES, órgão de avaliação do ensino superior, não tem acesso, não tem poder nenhum sobre esses currículos. Como assim? Então, que o Ministério da Educação e Cultura assuma o seu poder, que não admite exceções na avaliação do ensino superior e que seja proposto imediatamente um projeto de lei onde seja revogado o artigo 83 da LDB, que é um absurdo, que é a base do sistema de ensino das Forças Armadas e de todas as polícias militares e propicia um ambiente fértil para que absurdos como esses aconteçam e continuem acontecendo. Agora eu vou fazer uma pergunta e vou mesmo responder. Qual a chance disso acontecer? Zero, porque há comprometimentos políticos de todas as naturezas, a famosa governabilidade, eu não posso perder voto aqui, eu não posso perder voto daquela bancada, e dane-se a democracia com esses acordos espúrios. É isso que acontece. Que difícil, Adilson. Bom, agora vamos lá. Vamos para justamente uma notícia ruim, outra notícia boa, mas vou começar pela ruim agora. É tanta notícia, né? Nessa área, então, de segurança pública é muito triste, Adilson. Vamos falar aqui sobre a pesquisa, né? O levantamento aqui do Instituto Sou da Paz, né? Que apontou que o número de armas nas mãos dos civis disparou durante o governo Bolsonaro, que já era esperado, né? Chegou a quase 3 milhões no final de 2022, e esse número é mais que o dobro do dado de 2018, né, quando havia 1.320.000 armas de fogo nas mãos dos civis. Bom, não é de se estranhar, mas é, de qualquer forma, alarmante, né, Dilson? Esse número de 3 milhões de pessoas, enfim, ou 3 milhões de armas, né, para uso pessoal. Resultado óbvio, claro, de uma política armamentista e de uma política de terceirização da segurança pública, ou seja, cada um por si e todos contra todos. Resultado óbvio, né? O Bolsonaro fez questão, se teve uma política efetiva nesse governo, foi essa política de destruição, que atinge vários setores e expressões da sociedade. Agora, o novo governo tem um grande problema, né? Como é que vai retirar essas armas de circulação e como efetivamente vai controlar? Porque nós temos milícias, literalmente milícias, grupos paramilitares extremamente armados, com armamento poderoso, andando por aí no nosso território nacional. É um tremendo de um problema, né? Uhum. Tá, agora vamos aqui para a notícia mais positiva, né? Que, enfim, tem a ver justamente com aquela primeira medida assinada pelo presidente Lula, né, de restrição do acesso a armas no Brasil, que a gente tem agora um dado já que mostra algum reflexo disso, né? Que os registros de armas de fogo caíram 71,5% em janeiro, justamente por conta dessa decisão. Quer dizer, é um começo, né, Adilson? Enfim, o fato desses registros caírem 71,5% é um bom sinal, é importante, é um primeiro passo, tem muito ainda a ser feito. É um primeiro passo muito importante, mostra uma mudança clara de um direcionamento de uma política de destruição para uma política de recuperação do espaço público, digamos assim, e da segurança pública. Há muito que se fazer, porque já falei, como é que nós vamos retirar o governo, né, as autoridades, vão tirar de circulação essa quantidade imensa de armamento que está fora da nova regulamentação. Como é que você vai cadastrar, como é que você vai regulamentar, como é que você vai fiscalizar tudo isso? Como é que você vai coibir um comércio que está muito bem motivado, muito bem preparado para ficar fazendo essas vendas, essas negociações todas no câmbio oficial e no viés oficial e no viés paralelo. Eu acho isso interessantíssimo, acho isso muito bom. Há especialistas assessorando o Ministério da Justiça. Contudo, eu tendo por bem experiente o que aconteceu no governo Bolsonaro, e nós temos que aprender isso, eu fico muito preocupado com essa regulamentação ser feita por decreto. É o que dava para fazer no momento, é urgente e tudo mais, eu entendo,
mas nós temos que pensar em algumas travas, algumas chaves de segurança para o futuro, porque daqui a 4 anos, ou 8 anos, ou 12 anos, uma outra pessoa, como um Bolsonaro na vida, assume o poder, ele vai baixar um outro decreto desfazendo tudo e liberando tudo outra vez, operando a situação. Então nós temos que pensar em chaves de segurança, em travas de segurança legislativas que não tornem muito fácil desfazer o que foi feito e fazer coisas piores. Eu não sei como é que poderia fazer isso, mas nós temos que, de alguma maneira, estabelecer um grau de dificuldade para alteração legislativa, porque se nós já tivemos um Bolsonaro uma vez e nós duvidávamos que isso fosse acontecer, nada garante que nós não tenhamos outras pessoas com o mesmo perfil. Tá, e ainda nessa pesquisa aqui do Instituto Sou da Paz, a gente está lendo aqui alguns detalhes, vou falar do papel do Exército, né? Nos últimos 4 anos, o Exército, responsável pela fiscalização, concedeu 1.483 registros para as escolas e clubes de tiro. Mais que o dobro de todos os registros liberados nos 10 anos anteriores. Bom, vamos lá, fala o papel do Exército também, Adilson. O Exército deve à população brasileira, à sociedade brasileira, esclarecimentos e desculpas pelo papel que ele desempenhou durante o governo Bolsonaro. Nós estamos aguardando ainda a responsabilização de oficiais do Exército que colaboraram para que o 8 de janeiro ocorresse. E até agora ninguém foi responsabilizado e não há notícia nenhuma. Né? Não é papel do Exército atuar no controle do armamento civil. Isso é papel do Ministério da Justiça. Novamente, o poder civil tem que mostrar a sua pujança e a sua força numa democracia. Não é papel das Forças Armadas. Nós temos que restringir a inserção das Forças Armadas no controle de aspectos da sociedade civil, de condutas ou atitudes ou iniciativas que afetem, sejam imiscuídas no seio da vida cotidiana da sociedade civil, e controle de armamento é uma dessas. Então eu acho que tem que partir por aí. E não tem que ter o Exército controlando o armamento da população. A gente tem que parar de ter as Forças Armadas como tutora da nossa vida. Eu acho que as Forças Armadas têm uma outra obrigação aí, que ela irá proteger efetivamente os poderes constituídos e a nossa democracia, se conseguir tomar conta das nossas fronteiras, que é uma verdadeira peneira, um queijo suíço que entra de tudo. Eu acho que uma forma dela contribuir com a sociedade brasileira, as Forças Armadas, né, exercendo esse controle, essa fiscalização na fronteira, exercendo o que não fez, por exemplo, no território Yanomami, né, que também deve explicação, e falta a gente lá das Forças Armadas ser punido naquele genocídio, que colaboraram. Né? Então, nós temos que rever o papel das Forças Armadas numa sociedade democrática. Tá certo, Adilson. Bom, a gente agradece. Não sei se tem mais algo que você gostaria de falar, mas a gente já está no finalzinho aqui do tempo. Quero te agradecer demais. Diga lá. Eu tenho assim, eu vou dar um spoiler do que vai acontecer em Brasília. Opa. O comandante do órgão do ensino vai ser afastado. O comandante-geral, a Polícia Militar do Distrito Federal, vai emitir uma nota que é incompatível, que isso não pode existir, que jamais tolerou isso. Vão instaurar uma investigação que vai se prorrogar através do tempo. As autoridades vão fingir que as providências foram tomadas e nós vamos continuar com mais do mesmo. Esse é o spoiler desse filme que a gente já viu, esse filme outras vezes, né, Marilu? Né? Exatamente. A sociedade tem que ficar a sociedade tem que ficar atenta. A sociedade tem que ficar atenta, porque nós estamos cansados de mudanças que não mudam nada, que são mais jogadas de marketing ou jogadas que existem para acobertar acordos políticos dentro de uma tal dita governabilidade que vem trazendo sérios problemas para a gente desde a redemocratização. Sob o crivo de uma tal governabilidade, medidas essenciais para a proteção da democracia
estão sendo deixadas de lado. É isso. Agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição, é sempre um prazer falar com vocês. Obrigada, Adilson. O prazer é o nosso, viu? Muito obrigada. Falamos aqui com um forte abraço para você, bom dia. Falamos aqui com Adilson Paes de Souza, obrigada, pesquisador, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do Grupo de Estudos Saúde Mental e Segurança Pública do IPS e também tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.